Grande bomba dentro do mercado cripto. A segunda maior stablecoin do mercado, a USDC, com uma queda de 10% e perdendo muito a paridade com o dólar. Tudo isso relacionado ao fechamento e à falência de um dos maiores bancos norte-americanos. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Fala, povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero pedir um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. E já compartilha para todo mundo, porque esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Pessoal, peço desculpa pelo cansaço, tô acordado aqui praticamente a madrugada, dormi 2 horas essa noite para poder entender tudo que tá rolando. Isso daqui é muito sério, é muito complexo, tudo que tá acontecendo. Eu quero discutir com vocês essa crise macroeconômica que está afetando, obviamente, as criptomoedas. Olha, uma das certezas que eu tenho na minha vida, depois de trabalhar anos com criptomoedas, com investimento, é que nós não sabemos absolutamente nada do que vai acontecer. Isso é fato, pessoal. Não adianta você querer prever o mercado. O mercado não dá para ser, para você ter uma previsão correta. O que você pode ver são tendências, questões gráficas, né? Ficar de olho nas notícias. E foi exatamente o que eu fiz essa noite. Eu tava indo dormir, trabalhei bastante hoje, tava indo dormir, era uma meia-noite e pouquinho, falei pra minha esposa, ó, acho que vou dar uma descansada. Entrei aqui e fui olhar minhas pools de liquidez. Normalmente antes de dormir eu olho tudo que tá rolando. E lá na Uniswap eu tenho pools, né, tinha pools de USDT e USDC sempre rolando já renda passiva pra mim, pra poder me resguardar, pra poder ter uma grana pra comprar aí o Bitcoin, Ethereum, né, que são os ativos que eu mais gosto. E eu vi que eles perderam aí a linha de produção de taxas. Eu falei, ué, eles estão fora da linha, por quê? São stablecoins, que estranho. Fui dar uma olhada e aí começou o meu terror da madrugada, né? Para tentar entender o porquê que o SDC saiu de $1 e caiu para aí praticamente 86 centavos de dólar, nesse momento tentando se recuperar com 91 centavos de dólar. Embora a gente tenha consciência que pode acontecer, a gente é pego desprevenido. A gente não vai prever uma queda de 15% numa stablecoin uma madrugada, né? Então você precisa ter muita tranquilidade, você precisa ter muito sangue frio para poder entender. E ainda mais para fazer um vídeo logo cedo, num sábado de manhã, para poder explicar tudo isso que está acontecendo. Então, por questões de responsabilidade, eu estou fazendo esse vídeo para poder falar com toda a minha comunidade, com o pessoal que não me conhece, né? Pô, vai ser bacana demais você entender. Então, o porquê que isso aconteceu? Antes de explicar o porquê, deixa eu mostrar aqui todas as stablecoins que tem no mercado para você entender. Uma stablecoin lastreada no dólar, tá? Então a gente tem a Tether, que é a primeira, né, número 1 hoje, em termos de capitalização de mercado, mais de 72 bilhões de dólares. Empresa totalmente centralizada, tá? Ela já foi testada e retestada inúmeras vezes, criticada, não dá para saber de onde está vindo as suas reservas direito. Então, assim, tanto que se você pegar os maiores investidores, eles sempre falam que a USDC era melhor do que o USDT, tá? Porque a USDC, gente, ela tem, além de todas as stablecoins hoje, a mais legalizada dentro do mercado norte-americano. Inclusive, muitos diziam que ia ser a base para fazer literalmente o dólar digital, que seria incrível ter o dólar digital, sinceramente, na minha opinião, que seria muito bom comprar ele como dólar mesmo. Ele tem, né, toda a legalização dentro do mercado americano, e todo mundo sempre fala que a USDC era melhor você ter em estoque ela, né? E eu sempre utilizei mais a USDC do que a USDT, tá? É que agora todo mundo foge do barco. Fala, eu falei, eu avisei, porque eu não usava. Cara, você não tem que esconder nada, você tem que falar tudo que tá rolando, assim, na real mesmo. Falar com o pessoal que tá rolando, tá? Então, assim, a USDC, ela perdeu capitalização absurda nessa madrugada. Ela tava com mais de 44 bi, acho que 45 bi, já caiu para 36, que agora tá recuperando um pouquinho para 37 bi, tá? Deixa eu até aumentar um pouquinho, que eu acho que vocês não estão vendo. Então, pessoal, essas duas são as maiores. Existem outras stablecoins? Existe, tem a DAI,
tá? Que é uma stablecoin realmente considerada uma boa stablecoin, só que qual que é o grande problema da DAI? Por que ela caiu também e tá 92 centavos, assim como a USDC, um pouquinho diferente, só com 8%? Porque a maior base, eu até peguei aqui uma imagem, tá? A maior base da DAI é em USDC. Repare que 40% do que ela possui como reserva é o USDC, tá? Então, assim, a DAI também sentiu o impacto, e muita gente colocando aí na internet, faz a transição de USDT, de Tether para DAI. Não vai mudar nada, tá, pessoal? Não vai mudar nada. A DAI também caiu praticamente o mesmo valor, e ela de capitalização de mercado ela tem muito menos do que o USDC. Se a USDC for para o saco, que eu acho difícil isso acontecer, tá? Muito difícil, porque ela tem uma capitalização absurda, é considerada uma das maiores, um dos maiores tokens do mercado hoje, né, de stablecoins e altcoins aí que a gente tem. Não vou colocar como altcoin, porque ela não é uma altcoin, mas ela tá em um ranking entre top 5 das maiores, né, de capitalização de mercado hoje, só perdendo aí para Bitcoin, para Ethereum, para Tether e assim vai. Eu penso que ela recupera, tá? Eu penso que ela pode sim recuperar até próximo a $1, aqui hoje mesmo ela pode tentar recuperar e alcançar isso, porque nós estamos falando de uma empresa realmente muito grande que é a Circle, que não tem somente capital em bancos, né? Ela tem 25% em 6 bancos e um desses bancos faliu, exatamente por isso que está rolando essa queda brusca aqui. E não é só FUD, tá, pessoal? Essa queda brusca é a própria Circle queimando o SDC para ter capital na mão, tá? Porque literalmente eles podem ter perdido bilhões com a falência desse banco que não realizou a transferência, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? Então tem a DAI, que é uma outra stablecoin aí baseada, né, lastreada no dólar, tá? Nós temos aqui, por exemplo, pessoal, a Frax, tá? Que também sentiu completamente o efeito, ela é completamente relacionada com SDC, mais de 60% dela, 70%, e ela tem uma capitalização de mercado muito pequena, então a Frax também sentiu um efeito agressivo com o valor, tá? Nós temos aqui a Liquid, tá? O USD, que no caso, essa daqui sentiu muito pouco efeito, porque ela não tem uma dependência da USDC, sim da Ethereum e com algumas redes descentralizadas, mas também sentiu efeito. Então a única stablecoin, até engraçada essa palavra, que não sentiu efeito foi o Tether. E óbvio que o Bitcoin também acabou se valorizando nessa madrugada. Se a gente pegar aqui o Bitcoin, tá? Vamos dar uma olhadinha nele aqui. O Bitcoin, ele... já tá aqui. O Bitcoin, ele, como você pode perceber, nessa madrugada, ele chegou a bater 20.700, tá? E o porquê? Porque o pessoal começou a sair do SDC e comprar Bitcoin. E não adianta. Se você me perguntar, Fernando, em que você confia hoje? Na minha esposa, cara. Sinceramente, na minha esposa e nos meus filhos, porque, cara, não dá para saber o que vai rolar. Agora, dentro do mercado cripto, Bitcoin, o Bitcoin é um Bitcoin e sempre vai ser desde a sua formação. Ele surgiu pela quebra do banco de 2008 na crise imobiliária. E por falar em crise imobiliária, inclusive o Bitcoin já deu uma recuperada nessa aqui, ó, de manhã chegou a bater 19.700 e agora já tá com 20 mil, 20.100. Então, eu acredito que o Bitcoin ele vai ficar lateralizando entre 19 e 20 mil, tá? Vai ficar nessa faixa aí. Qual é a opinião que eu vou dar para você? Tranquilidade. Não faça nada na loucura e na emoção, tá? Existe o risco de você perder o teu capital? Claro que sim. É óbvio. Pode perder muito mais paridade, ele pode ir para 70 centavos, 50 centavos. A chance disso acontecer é alta? Não, não é alta, tá? Volto a repetir, porque a maior parte do capital da Circle não está em bancos, tá? 25% está em 6 bancos. Isso é o que eles alegam. Como eles têm hoje lá nos Estados Unidos toda a parte é legalizada, então, né, é uma empresa que dá para você poder, pelo menos, ter um embasamento. Não vou falar confiar, mas ter um embasamento maior. Então, vamos entender mais o que está acontecendo. Antes de poder falar sobre a Circle, eu quero falar sobre esse cara aqui. Eu não sei se você conhece o Michael Burry, tá? É um cara que previu toda a crise imobiliária de 2008, tá, gente? Então, se você olhar aqui, tem um filme, né, que eu recomendo muito você assistir, que é A Grande Aposta, The Big Short. Cara, é fantástico, que conta a história do Michael Burry, que previu o estourar da bolha
que aconteceu em 2008 na crise imobiliária, onde começou a ter aquele lance assim, todo mundo ter a condição de ter imóveis, os bancos financiando, e aí obviamente chegou uma hora que ele percebeu, né, ele é muito inteligente, que essa bolha iria estourar, ela começou a inflar demais, as pessoas não tinham condições de pagar, né, os juros, não tinham condições de pagar aquilo que era previsto para elas, e o mercado veio a estourar, e porque The Big Short, porque ele shortou, ele literalmente vendeu as ações imobiliárias na época de todos os bancos que ele tinha, todo mundo dando risada da cara dele, ele se tornou um dos maiores investidores da história, tá? Então, assim, o Michael Burry, não é de hoje que ele já vem falando que esse ano de 2023 ele vai ser pior que o ano de 2008, tá? Ele fala que a crise que nós teremos aqui vão fechar inúmeros bancos, e também é uma crise diferente da época de 2008, porque a gente teve a Covid, e para que a economia, na época da Covid 2020 e 2021, e até 2022, foi inflada com dinheiro, né? Onde foi injetado dinheiro artificial, vamos dizer assim. Então o mercado americano começou a injetar dinheiro absurdamente, então a gerar dinheiro, a gerar dólar no mercado. Só que com isso o pessoal não tinha condições de gastos, de compra, né, poder de compra, muita gente desempregada, Covid, crise, então a bolha foi feita de uma forma artificial. Só que aí quando a Covid ela diminui o fluxo dela e o mercado volta a ter atividade, em cima dessa bolha cria uma bolha maior ainda, que é a bolha de novos tipos de mercados, novos tipos de empresas, de ativos, até de criptomoedas, de NFT games e assim por diante, em vários projetos que foram acontecendo. E bilhões de dólares, não é coisa pequena. Então você tem uma bolha em cima de uma bolha artificial. E aí, o que o mercado americano tem feito hoje? Ele está aumentando a taxa de juros, o Fed, para tentar diminuir essa bolha artificial. Só que isso não está acontecendo. Pelo contrário, está aumentando ainda mais. E mesmo aumentando a taxa de juros, essas bolhas vão estourar. Então o Michael Burry, ele fala muito sobre isso, que esse ano será desastroso para o mercado. E automaticamente, se vai ser desastroso para o mercado no modo geral, será desastroso também para o mercado cripto. Então vamos entender o que está acontecendo. Existe um banco, um dos maiores bancos norte-americanos, que decretou falência ontem, nessa madrugada agora, eu vou falar madrugada aqui pra gente, mas ontem, que é a Silicon Valley Bank, tá? Que é um dos parceiros da Circle. Então, dentro da Silicon Valley Bank, eles têm uma média de 3,3 bilhões de dólares, tá? Eles tentaram sacar em USDC e não conseguiram, né? Eles não conseguiram sacar em dólares, porque 25% da reserva dele está em dólar mesmo, em moeda fiduciária em bancos. E mais uma vez eu ressalto, a partir do momento que você confia em uma instituição centralizada o seu dinheiro, você está correndo o risco de perdê-lo. É o que está acontecendo com o USDC, tá? O USDC é uma criptomoeda que tem lastro no dólar, mas é de uma empresa centralizada. Então 25% de todo o capital da Circle está em dólar em bancos, tá? E um desses bancos é a Silicon Valley Bank. Então eles nesse momento estão com 3,3 bilhões de dólares, praticamente aí, vamos colocar um quarto, né? Um pouco menos aí, dos 40 bilhões de reserva USDC, permanece dentro do banco. Eles tentaram fazer a retirada e não conseguiram, tá? Então ele coloca aqui, ó, após a confirmação no final de hoje que a transferência iniciada na quinta-feira para remover o saldo ainda não foi processada. Então desde quinta-feira eles tentaram fazer o saque e não conseguiram. E obviamente acredito que não irão conseguir dessa forma. Então, óbvio que se nós estamos falando de um banco legalizado nos Estados Unidos, agora vai ter todo um processo jurídico, vai ter todo um processo em cima disso, tá? Então, como outros clientes, então não é só a Circle, tá? Muitos clientes e empresas estão envolvidas aí com esse apelo da continuidade, né, desse banco nos Estados Unidos, né, com a decretada falência dele, seguirá orientações fornecidas pelos reguladores estaduais e federais. Então, todas as empresas são legalizadas aqui, tá? Não há nada de errado nesse processo. Simplesmente é um banco que tem uma grana da Circle que faliu e eles não conseguiram tirar. Então o que a Circle está fazendo? Queimando o USDC. Não somente a Circle, mas todos os investidores de alto volume. Então, ao invés de manter um USDC, começaram a queimar.
Começaram a vender, 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 e aí com isso ele perde a paridade com o dólar e vai desvalorizando em relação ao mercado. Então é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Ah, mas isso quer dizer que a Circle vai falir, que o SDC vai falir? Não dá para saber. Não dá para saber. Se você olhar aqui o SDC, ele está em alta, né? Se você clicar aqui, ele está em alta, né? Nos assuntos do Twitter, tá? Então muita gente falando a respeito aí, né? Da maior falência, a segunda maior falência do Lehman Brothers, da história bancária dos Estados Unidos, cara. Nós estamos falando aqui, gente, da maior segunda stablecoin do mercado, tá? Estar perdendo uma paridade ferrada, gigante com o dólar. Nós não estamos falando que desceu centavos só, não. Nós estamos falando aqui que desceu 14, 15%, né, do valor total em relação à paridade do dólar. Então isso daqui é realmente muito complicado, é muito complexo, pessoal. Bom, se você tiver o SDC, é você que tem que decidir, não sou eu e nem ninguém, tá? É você que tem que decidir o que é melhor para você, tá? Se você vai ter sangue no olho de aguentar e segurar para ver se vai voltar. Tem pessoas que nesse momento estão comprando o SDC porque dizem que é uma ótima oportunidade, né? Porque imagina só, você pode ter um lucro de 10% numa stablecoin. Então a pessoa vai lá, compra o SDC e assim que ela voltar a ter paridade de 1 para 1, a pessoa ganhou 10% com o stablecoin. Pode acontecer de cair muito mais, né? Da empresa Circle não conseguir se reorganizar e começar, assim, ter um FUD muito mais acelerado e perder a paridade para 80, 70 centavos de dólar. Então, é tudo isso que pode acontecer. Não tem ninguém. Ai, o cara tem milhões de seguidores, o cara entende de mercado. Não adianta nada, pessoal, não adianta absolutamente nada. Porque é engraçado, né, que depois que acontece, as pessoas sempre falam, eu avisei, eu falei, comemora. Não tem que comemorar nada. Isso daqui não é para comemorar, pessoal. Isso daqui é para ficar preocupado. Isso aqui não é bom para absolutamente ninguém. A pessoa pode até ter lucro com isso agora, mas se dentro do mercado cripto as stablecoins perderem paridade, cara, é inevitável a quebra geral. Por isso que eu falo que o único que eu confio plenamente é o Bitcoin. Gosto do Ethereum, gosto da Matic, gosto da Link, mas, cara, o Bitcoin é Bitcoin, velho. Tá? Então, assim, se você tiver condição, vai para o Bitcoin. Se você tiver condição, até pode sair, né, das criptos, mandar para lá para tua conta em Selic para ter rendimento, para depois injetar de novo aqui para comprar outros tipos de ativos, mais Bitcoin. Então é você que vai ter que decidir, não sou eu que vou falar isso para você, tá? Eu só estou explicando todo o processo. Na minha opinião, hoje, dia 11/3, é só o começo de algo gigante que ainda está por vir em 2023, tá? Eu sempre falo isso, assim, em todos os meus vídeos, tá? A pandemia que nós tivemos, na época eu trabalhava muito com essa questão da pandemia, com questões de biologia, eu sou professor de biologia, eu sempre falei o seguinte, que a pandemia, nós iríamos sentir o efeito econômico da pandemia nos próximos anos dela, tá? E isso é o que está acontecendo. São os efeitos inevitáveis das crises que nós tivemos aí, da crise muito alta, muito grande, que nós tivemos em 2008, em 2020, 2021. Mais uma vez, ressalto, tirem dinheiro de banco, não confiem, cara, não dá para saber o que vai acontecer. Se o banco fale, você perde todo o seu capital e não há como recuperar ele, tá? Principalmente se estiver em criptomoedas, ok? Do mais é isso, deixo aqui um abraço para vocês, vai com calma, tranquilidade e vamos conversando. Entra lá no grupo do Telegram pra gente poder bater um papo e se ajudar. Forte abraço, tudo de bom, valeu.